Tudo bem? Eu espero que sim. Na aula de hoje a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele trabalha com triângulos retângulos, né? Como vocês devem se lembrar. Mas antes de mais nada, eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui e vou definir algumas coisas. Estou desenhando um triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele possui uma hipotenusa e dois catetos. Catetos são lados do triângulo no caso, né? E a hipotenusa, ela é, além de ser o maior lado do triângulo no caso, ela é sempre oposta ao ângulo reto, ou seja, a gente localiza o ângulo em cima ou embaixo, sei lá. E se ele está em cima, a hipotenusa vai estar embaixo e vice-versa. Como por exemplo, vou desenhar uns outros triângulos aqui para mostrar para vocês, ó. Normalmente a gente indica o ângulo reto do triângulo por esse quadradinho, retângulozinho aqui. Aqui, ó. Coloquei o ângulo reto lá em cima, logo a minha hipotenusa ela estará lá embaixo, certo? Então assim, essa é a principal característica então do triângulo retângulo, tá? Tem um ângulo reto, né? Esse ângulo reto ele mede 90 graus. E é importante a gente lembrar que a soma dos três ângulos do triângulo medem 180 graus. Ou seja, se eu já tenho logo de cara um ângulo com 90, a soma dos outros dois vai dar 90 também. E é importante a gente frisar que não necessariamente todos os ângulos precisam ter a mesma medida, né? Isso é importante vocês saberem. Então, o objetivo dessa aula aqui é retomar o teorema de Pitágoras e também resolver problemas envolvendo o teorema de Pitágoras, tá? O conteúdo, como já foi falado, é o próprio teorema de Pitágoras. Para começar, vamos olhar para este problema aqui, ó. Em 2022, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul recebeu caminhões com escadas mecânicas capazes de alcançar até 18 andares. A altura, 18 andares de altura. Essas escadas são usadas em emergências como incêndios, prédios altos, resgate de pessoas pelas janelas e combate ao fogo por fora do edifício. Por segurança, o caminhão não pode ficar encostado no prédio. Então, a escada se estende a partir da rua, formando uma espécie de ponte inclinada entre o veículo e a janela da vítima. O que é interessante vocês tentarem observar aqui é que aqui, ó, não é tão, ou melhor, é para ser, né? Claro, a gente consegue enxergar um triângulo, retângulo inclusive, porque o prédio ele é perpendicular ao solo. E se ele é perpendicular ao solo, ele forma um ângulo de 90 graus com o solo. Olha que interessante, tá? Mas vamos seguir. Através da imagem, em conjunto com seus colegas, responda. Imagine um ponto para representar a base do caminhão no chão, onde a escada encosta na janela e a base do prédio. O ideal é que vocês tentem pensar no seguinte: ó, a base do caminhão no chão. A base do caminhão no chão, a gente pode pensar que é esse pontinho que eu coloquei aqui em azul, que eu vou chamar de C de caminhão. Onde a escada encosta na janela? Se a gente observar, ó, a escada ela encosta lá em cima e é inclinado.
e a base do prédio. Então aqui é a escada e aqui é a base do prédio. Quando a gente junta esses três pontinhos, a gente forma o quê? A gente consegue formar um ângulo reto. Ó, a figura construída é um triângulo porque ligamos três pontos. Então, a ligação de três pontos não colineares, ou seja, três pontos que não estão em uma linha, formam um triângulo. O chão onde está o caminhão, o ponto mais alto onde a escada encosta no prédio e a base do prédio são formados três lados. Observe, ó, a gente tem um lado que é formado pela base do caminhão e pela janela, um outro lado que é formado pela base do caminhão e a base do prédio, e um terceiro lado que é formado pela base do prédio e a janela. E observem aqui o ângulo reto formado. O comprimento da escada é maior, menor ou igual à altura do prédio onde está a janela de resgate. Desculpa. Bom, galera, o comprimento da escada ele é maior do que a janela de resgate, porque ela não sobe apenas na vertical, né, como o caminhão. Ela está afastada. Então, se a gente imaginar essa retinha aqui, ó, e for colocar ela em linha reta, ela vai ser um tanto quanto maior do que essa outra reta aqui, tá? Como o caminhão está afastado do prédio, a escada vai em um caminho inclinado até a janela. Esse trajeto é a diagonal e ela é maior do que somente a altura do prédio, tá? O lado formado pela escada, aqui como a gente já disse, é a hipotenusa. Então, de um modo geral agora, a gente define o que? O Teorema de Pitágoras. Vou voltar lá para minha lousinha. Aqui, como eu já havia colocado, Teorema de Pitágoras, as coisas do meu triângulo, né? Eu tenho a hipotenusa, então, que é o maior lado do triângulo. E os outros dois lados, que são os catetos. O que o Teorema de Pitágoras ele garante para a gente? Eu não vou me preocupar em demonstrar, porque essa demonstração ela já foi feita em anos anteriores através das relações métricas no triângulo retângulo, quando a gente trabalhou com semelhança de triângulo lá no nono ano. Mas vou colocar aqui uma fórmula que vocês já conhecem. Então, hipotenusa cateto e cateto. O Teorema de Pitágoras ele garante para a gente que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos. Eu costumo escrever cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Tá. Esse é o Teorema de Pitágoras. Ele garante que se você elevar a medida da hipotenusa ao quadrado, o resultado que você vai encontrar é o quadrado do primeiro cateto mais o quadrado do segundo cateto. E que por ter relação métrica no triângulo retângulo a gente consegue provar facilmente, tá? Só vou escrever aqui do jeito que normalmente eu escrevo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem isso daqui, ó.
Quero saber a medida da hipotenusa. Esse lado mede 3 centímetros e esse outro lado mede 4 centímetros. O Teorema de Pitágoras garante para a gente, então, que se a gente fizer o seguinte, a hipotenusa ao quadrado, o resultado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25. X ao quadrado é igual a 25, então o x vai ser a raiz quadrada de 25. Logo, x vai ser 5 centímetros. Certo? Um jeito talvez legal da gente tentar observar isso, no meu desenho não vai ficar bom, mas eu vou tentar fazer aqui. Vou tentar aumentar aqui a tela. Vamos pensar... Opa! Vou pensar nisso daqui, ó. Eu tava lá no meu triângulo. Meu triângulo aqui, ó. 3. 1, 2, 3, 4. E daí, que teria diagonal, certo? Esse triângulo 3, se a gente for olhar para ele, quando eu pego o lado e elevo ao quadrado, nada mais estou fazendo do que eu estou construindo um quadrado, né? Quando eu elevo a área o lado dele ao quadrado, na verdade eu estou achando a área do meu quadrado. E aí eu vou conseguir montar aqui, ó, não está muito bonitinho, mas 9 quadradinhos, certo? Se eu pegar e fizer a mesma coisa aqui desse lado, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quando eu elevo ao quadrado, eu estou achando a área desse quadradinho aqui de fora, e que se a gente for observar, eu estou montando 16 quadradinhos, certo? Agora aqui, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Vamos ver se eu vou conseguir, para mostrar para vocês, pelo menos de uma forma um pouquinho mais lúdica. 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria que puxar aqui. Fica mais ou menos, né? Quando a gente vai contar os quadradinhos, é como se eu pegasse os quadradinhos dessa figura aqui, ó, dessa menorzinha, mais os quadradinhos dessa figura um pouquinho da média, vou chamar ela de média, e colocasse eles aqui dentro da minha figura maior. Vocês vão observar o seguinte: se eu somar esses quadradinhos com esse, dá exatamente a mesma quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui. Essa é a ideia, a gente pode falar geométrica do Teorema de Pitágoras, tá certo? Estou olhando aqui na apostila, ó. O Teorema de Pitágoras, ele estabelece uma relação entre as medidas numa mesma unidade dos lados de um triângulo retângulo. E aí ele coloca daquela mesma forma que eu havia colocado para vocês, que hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Aqui, por exemplo, a gente tem um exercício resolvido, ó. É muito interessante vocês passarem a observar os exercícios resolvidos que a gente tem na apostila.
Alguns são muito interessantes, tá? Bora lá. Uma televisão tem largura de 48 centímetros e 36 centímetros de altura. Qual é a medida da diagonal da tela? Bom, eu vou desenhar minha televisão aqui. Ela tem uma largura de 48. Cadê a borracha? Como se ela tivesse 48 por 36. Se ela fosse assim. Aí eu te pergunto qual é a diagonal, então eu quero saber qual é essa medida aqui, ó. A gente pode olhar para isso como um triângulo retângulo e pegar só essas partes aqui que eu estou colocando, e acho que é laranja essa cor. A tela da televisão forma um ângulo de 90 graus ali no bico. E aí a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida que de fato ele está querendo saber, tá? Então vai ficar diagonal ao quadrado, ele chamou de D, eu tinha chamado de X, mas a letra que você vai utilizar tanto faz. É igual a 48 ao quadrado mais 36 ao quadrado. Quando você soma esses dois resultados, você chega no 3.600 e essa diagonal vai dar 60. Importante saber que tá elevado ao quadrado muda de lado mais ou menos a raiz. E por que que é mais ou menos? Porque o número elevado ao quadrado, tanto positivo quanto negativo, dá positivo. Só que como a gente está trabalhando com medida de lado, não faz sentido essa resposta ser negativa. Logo a gente utiliza só a positiva. Tá certo? Aí o outro exercício eu vou deixar vocês lerem, mas é interessante vocês lerem mesmo. E vou resolver essa primeira atividade aqui com vocês. Durante uma caminhada em um parque, uma pessoa deseja chegar até um banco para encontrar um amigo. Seguindo pela calçada até o banco, passaria por duas calçadas perpendiculares, uma de 6 metros e uma de 8 metros. Se a pessoa for direto pelo gramado em linha reta, qual é a distância percorrida? O principal aqui é você conseguir ilustrar a situação que ele te passa. Quando ele fala que ele quer chegar num banco para encontrar o amigo, e passa por duas calçadas perpendiculares, se elas são perpendiculares, quer dizer que quando elas se encontram, elas formam um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Daí ele fala que um dos lados mede 6 metros e o outro mede 8 metros. Então, ao invés de caminhar isso aqui tudo, ele quer saber quanto é que ele vai caminhar se ela for daqui até aqui diretamente. Então, a gente vai ficar com Teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, é 36 mais 64 igual a x ao quadrado. O x ao quadrado vai ser igual a 100. Tá elevado ao quadrado muda de lado, mais ou menos a raiz quadrada de 100. Então, a gente conclui que o x é igual a 10 metros. Então, se ele vai direto, ele gasta 10 metros. Se ele não vai direto pelo gramado, se ele vai pela calçada, ele vai gastar 8 mais 6, que é 14. Então, a ideia do Teorema de Pitágoras, ela também ajuda a gente a pensar em otimizar caminhos, né? Fazer caminhos mais curtos, por muitas vezes. Tá certo? Bom, pessoal, essa primeira aula de revisão é isso. Eu espero que vocês tenham relembrado como se trabalha com o Teorema de Pitágoras e até a próxima.